Fala galera, o tema do vídeo de hoje é o que a palavra de Deus fala sobre o coronavírus, sobre essa pandemia. Antes de tudo, se inscreva no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo. É certo que você sendo cristão ou não, nós estamos todos sendo bombardeados com um monte de notícia ruim. As projeções para o Brasil, para São Paulo são terríveis. Mas não quer dizer que irão acontecer aquilo, até porque o mundo jaz no maligno e isso são projeções humanas. Aí você fala, tá, o que Deus pode fazer? O que Jesus fala sobre isso? É certo que Jesus, quando esteve aqui na terra, falou aos seus discípulos, isso se estende à igreja, que no mundo nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a nossa esperança não está nesses números que estão projetando, de muitas perdas. A esperança é na fé em Cristo Jesus, e Jesus trará muitas curas, muitas pessoas salvas, muitas pessoas se achegando a Deus. E temos visto no Brasil muito movimento aí da igreja em oração, louvando nos prédios, até porque um prédio de igreja pode estar fechado por recomendação do governo, mas a igreja não está parando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É certo que em determinado momento da história, Jesus estava com seus discípulos lá nos evangelhos, e os discípulos estavam analisando todas as construções, e aí Jesus começa uma sequência de profecias em relação ao futuro, o tempo do fim, que remete aos nossos tempos. E aí, uma das suas profecias, Jesus fala que surgiriam grandes epidemias, grandes pestes. E ele fala assim, calma que ainda não é o fim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas é o princípio das dores, ou seja, este ainda não é o fim. É só um princípio das dores. Só que nós temos ali, pela palavra de Deus, garantias de proteção ao cristão, que é o Salmo 91, que muitas igrejas têm lido, né? Que Jesus nos livra da mortandade que assola ao meio-dia, da peste perniciosa, da praga. Então essas epidemias que surgem, essas pandemias como são nomeadas hoje, na Bíblia é chamada de pragas, pestes, que voam no ar. Então assim, vem de dia, vem de noite. Temos essa garantia na palavra de Deus, que é a verdade. Outra coisa que tem preocupado a população, não somente em relação à saúde, é em relação à parte financeira, à continuidade daqui para frente. E nós temos ali a palavra de Deus também no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outras passagens, Jesus falou para nós não nos preocuparmos com o que comer, com o que vestir, e não se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu sei que falando assim é fácil, né? Mas na prática tem sido difícil, porque é tanto um bombardeio de notícia ruim que as pessoas ficam em pânico. Só que eu quero dizer uma coisa, o pânico ele não vem de Deus, né? Algumas pessoas podem achar que Deus está executando juízo, né, sobre o mundo ímpio. Nada disso. Estamos ainda no tempo da graça, ou seja, estamos na graça que é Jesus Cristo, há o tempo de salvação. Não é Deus que está executando juízo sobre as pessoas. Pelo contrário, o desejo de Deus é usar a igreja para trazer boas novas, boas notícias. O mesmo Jesus que salva e liberta é o Jesus que cura e é o Jesus que protege. E essa tem sido a esperança do Brasil. Talvez o Brasil, talvez não, com certeza o Brasil não tenha a mesma estrutura dos Estados Unidos, da Itália, da França, de países de primeiro mundo, em relação à saúde, em relação à estrutura, mas é certo que aqui no Brasil nós dependemos mais ainda de Deus. Não que os europeus não precisem de Deus, precisam sim, mas o Brasil ele não tem como se apoiar em si mesmo. E isso é interessante, que você sendo crente ou não, você sabe que o Brasil ele não depende de si próprio. Então assim, a nossa dependência é em Deus. Então a igreja tem se levantado em oração e Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você possa ficar com seu coração em paz, todos os dias orando, declarando ali o Salmo 91 da proteção de Deus, o Salmo 23 da provisão de Deus daqui para frente, entregando o dia de amanhã que a Ele pertence, vivendo cada dia na presença de Deus em adoração, não estando ansioso nem preocupado com coisa alguma, que Deus irá suprir, Deus irá te poupar. E você que ficou enfermo com isso daí, Jesus ele cura, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então se alimente da palavra de Deus, de coisas boas. O mundo, a mídia dá muita ênfase para o número de mortos, infelizmente. Infelizmente temos perda, mas Deus é um Deus que pode consolar aqueles que tiveram um ente querido que faleceu. Mas nós temos que olhar para os números de pessoas que foram curadas. Então pode perceber aí que o número de pessoas curadas foi e será muito maior do que o número de mortos.
mas vamos continuar orando e clamando para isso passar o quanto antes, crendo que Deus tem o melhor, não se assustando, porque o pânico não vem de Deus, o pânico vem do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, e ele vem para tirar a paz. Em contrapartida, Jesus é a nossa paz, a nossa esperança de dias melhores, a nossa segurança, e o perfeito amor de Deus por mim e por você lança fora o medo. Então não importa se você não acredita em Deus, ou se você tem uma vida de pecados, ou está afastado de uma igreja, Jesus ele não está te castigando. Você pode se voltar para Cristo hoje e agora, que ele com certeza irá passar o sangue dele, assim como ele fez quando o povo de Israel estava lá no Egito, quando veio as 10 pragas sobre o Egito, o povo de Israel foi poupado. Inclusive, quando o anjo da morte passou, o sangue de Cristo estava em cada porta e ele não atingiu aquela família, não importa quem eram aquelas pessoas, o que aquelas pessoas faziam de certo ou errado, mas elas acreditaram no sangue do Cordeiro e foram poupadas da morte. Então, que o sangue de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus negócios, e vamos aí continuar orando para dias melhores o quanto antes. Um forte abraço.